Preparem-se para mergulhar na história de uma família que aqui chegou há mais de um século. Uma família que tem o empreendedorismo no sangue, brilho no olho e determinação para construir e superar obstáculos. Tudo começou em 1894, quando Pedro Demeterco e seus pais, vindos da Ucrânia, desembarcaram no Porto de Santos. E aconteceu uma coisa interessante, porque eles desembarcaram em Santos e eles tinham os pertences deles que eles trouxeram da Ucrânia. Mas foram assaltados em Santos. Saíram do navio para dar uma voltinha, depois iam para Paranaguá. Foram assaltar, roubaram tudo deles. Roubaram roupa, os pertences. Naquela época, Curitiba tinha menos de 25 mil habitantes e foi aqui que o pai de Pedro escolheu morar. Com 8 anos, Pedro já trabalhava entregando ovos. Mais tarde, conseguiu um emprego melhor como balconista em um armazém de secos e molhados. Ficou sócio do senhor Fortunato em 1914, marcando a fundação do mais antigo empreendimento da família. E em 1918, adquiriu a totalidade da operação com uma condição muito especial: pagar em 15 anos. Então, e o seu Fortunato disse: olha, Pedro, de casa boa, está vendo essa casa? Daí ele disse: não, mas não é para mim, eu não posso comprar isso. Mas eu te empresto já em pagando. Eu acho que o seu Fortunato tinha, assim, a esperança que depois se concretizou de que ele voltaria para Lisboa com a família e que ele ia deixar aqui alguém como proprietário do armazém Balão. Então, o Pedro primeiro, a gente tem até um quadro em que ele deu um percentual para o meu avô. Disse: olha, você vai ganhar menos, mas você vai participar dos lucros. A vida não era fácil naquela época, mas Pedro superou as adversidades. Ele casou-se com Josefina, formou uma família e viu seus filhos crescerem. Os rapazes ajudavam o pai nos negócios. Esperava o marido, eu subia em árvore com boneca e tal, e ele tinha que chamar dessa. E eu acho assim, eu me lembro da tua mãe contar que a mulher do Pedro ficou 1 ano sem sair de casa. 1 ano, ficou 15 anos sem comprar sapato e vestido. Para poder pagar. O José Luiz ajudava no armazém Demeterco e Cia Limitada, enquanto Antenor na Casa do Aço. Sempre o mesmo endereço, e o imóvel ao lado era uma casa de ferragens, que eles tinham um nome bem interessante, Casa do Aço. Então, era meu pai e meu tio. E o meu tio ficou com essa casa de ferragem, né? E o meu pai ficou com o armazém, de secos e molhados. O José Luiz casou-se com Berta em 1938. Um homem visionário e à frente de seu tempo. Zeca, como também era conhecido, foi influenciado pelas tendências mundiais que via nas revistas de supermercados americanos. Foi pioneiro ao implementar em 1953 o modelo Apanhe e Pague, uma inovação para a época. E daí eu me lembro que a minha tia vinha fazer compra aqui. Ela disse: filha, que absurdo. A gente tem que pegar o carrinho e porque chegava no balcão e dizia: eu quero isso, quero aquilo. Não, a gente tem que pegar o carrinho e ir atrás das coisas que você quer. Olha só, era o autosserviço. Mas abriu ali em 53 o autosserviço. Como é que foi essa? Porque foi para a época, cultural, né? Sim! Como é que surgiu essa ideia? Meu pai recebeu cartas dizendo que ele estava ficando louco, que queria fazer as pessoas empregado dele. Mais ou menos isso.
No mesmo ano, concluiu a construção do edifício Pedro Demeterco, que com seus 15 andares destacou-se como um dos maiores e mais imponentes da sua época. O vô Zeca adorava mágica, se entretia com balões enormes e belas pipas. Mas o seu verdadeiro amor era o circo. Meu avô Zeca Demeterco, o vô Zeca morava na Brigadeiro Franco. Então a gente tinha um contato quase que diário com ele. Meu avô é uma pessoa muito diferenciada, gostava muito de criança, e a gente aprendeu muito com o vô Zeca, desde aprender a soltar balão, que hoje é proibido, mas na época não tinha uma festa junina na casa da Brigadeiro, era uma coisa deliciosa. Meu avô fazia balões enormes, a gente construía balões, era uma maravilha. Meu avô adorava fazer balão, e meu avô adorava também fazer pipa, fazer raias. Então a gente soltava a raia, o Parque Barigui era um descampado, e domingo a gente fazia estrela, fazia bidê, era uma diversão. Meu avô gostava, naquela época não tinha PlayStation. Da sua paixão pelas artes, surgiu o nome e o ícone de uma marca que se tornou a mais admirada no Paraná. É que meu sogro amava circo. E era a época do Cinerama também. E aí ele chegava circo em Curitiba, pode estar certo, ele ia todos os dias, sentava na frente, emprestava até o chapéu para o palhaço. E aí, tanto que o símbolo inicial do Mercadorama era o palhacinho, né? Ele gostava muito do circo e relacionou o mercado com o Cinerama, com o circo. Daí veio o nome de Mercadorama. Unidos pelos laços do empreendedorismo, os filhos de Zeca e Berta, Leonor, Roberto, Rui e Maria Bernadette mergulharam nos negócios da família, cada um contribuindo para o negócio da empresa. Em 1966, foi inaugurada a primeira filial na Comendador Araújo. Em 67, a da 15 de novembro. E em 70, a segunda loja da Praça Tiradentes. Eu conheci o Roberto na casa de uma amiga. Ele era muito da parte dos recursos humanos. E administração de loja. Desde o começo. E ele com aquele outro senhor, o senhor Lunadon, faziam a visita às lojas. E ali ele via todos os problemas, o que tinha que melhorar, o que não tinha que melhorar. E cumprimentava os clientes, os fregueses, conhecia a parte de açougue, de depósito, tudo. Isso que o pessoal sente muita falta hoje em dia nos novos, que não tem essa convivência de diretores em loja. Olha, eu acho que é muito que nem você falou, é DNA. Você não ensina uma pessoa a ser empreendedora. Ou ela gosta de correr risco. Tipo, se pegar toda a nossa família, ninguém precisava ter montado mais nada a se arriscar, podia ter parado de trabalhar. Mas o nosso negócio é empreender. Toda a família era incentivada a participar ativamente em diversas áreas operacionais do mercado. Durante a época do Natal, todos se uniam para contribuir na montagem das cestas. Em cima da loja era onde tinha a fábrica de cesta de Natal. Então a gente passava um mês lá fazendo cesta de Natal. Naquela época as cestas de Natal eram de vime e o lacre era de arame. Então tinha todo um processo de ajudar a montar, fechar as cestas, lacrar. E a gente passava às vezes o dia lá fazendo isso durante um mês. E tinha umas regras, né? A gente não podia comer mais que um torrone por dia. Nós éramos 4 irmãos, né? E os 4 trabalhando lá, meu avô só não vamos comer os torrones, ó. Um por dia só. Então tinha espaço lá com as mesas grandes, com as caixas de mercadoria, enfim, as cestas e tal, você ia realmente montando, tá, um monte, um batalhão de gente montando. No fim, daí era um negócio mais
ia com menos vontade para esse, né? Mas daí tinha as coisas mais divertidas. Eu adorava daí pegava as caixas e ia para prensa, né? O negócio, prensar a caixa de papelão é um negócio que era mais interessante às vezes do que para mim, pelo menos, montar as caixas em si, né? Arrumava alguma coisa pra gente fazer, ia montar a cesta de Natal, ia trabalhar na panificadora, né? Cara, sabe que no Juvevê eu cheguei a fazer panetone até. Nos anos 80 e 90, o Mercadorama consolidou-se como uma das maiores redes de supermercados do sul do país, com 12 filiais em Curitiba e uma em Maringá. Sempre pioneiro na busca por soluções inovadoras, foi a primeira rede a adotar o Código de Barras, um marco significativo na história do varejo brasileiro. A primeira loja nossa tinha leitor de código de barras, foi a loja do Juvevê. O Juvevê a gente iniciou a automação em 89 e concluiu em 90. Já tinha código de barra, então? 90. E a partir de 90. Só que naquela época, menos de 10% dos produtos tinham código de barra. Para vocês terem uma ideia, o Macro, que era a maior rede de atacarejo do Brasil na época, o Macro operava com código numérico. Eles etiquetavam a mercadoria, aqueles kits com 6, né? E tinha um código numérico. Então, na hora que chegava no caixa, em vez de ter um leitor de código de barra, não. Eles digitavam um número que é o número do código do produto. Com a criação do código de barra, você começou a ter uma gestão muito mais eficaz de varejo. Isso foi uma novidade quando foi feito. E o Mercadorama foi pioneiro aqui no Paraná, acho que foi a segunda no Brasil. Com uma gestão profissional e foco na experiência perfeita do cliente no momento da compra, a rede Mercadorama tornou-se uma referência em atendimento, carregando com orgulho o slogan "Nós servimos melhor". O que você procura quando vai às compras? Eu quero preço bom e tudo mais barato. E você? Atendimento melhor. Por que você prefere o Mercadorama? Você pode encontrar de tudo. E a localização? Tem o Mercadorama sempre perto de você. E a variedade? Bom demais. Bom demais. E o atendimento? Eu fico feliz e tudo me satisfaz. E as frutas? Frutas, legumes, verduras, tudo fresquinho e natural. E os preços? É tudo tão barato e os preços são sensacionais. Mercadorama, nós servimos melhor. Mercadorama, nós servimos melhor. Isso, Diego, é algo que nos orgulha bastante, esse legado. A gente olha para trás e nós estamos comemorando 110 anos, realmente uma longa jornada e é algo que até hoje me surpreende como é forte, né? E o principal legado é o nome realmente que a família construiu, né? Pelo perfil de trabalho, pelo perfil de valores, pelo perfil de empreendedorismo. Por várias vezes ganhou o prêmio Top of Mind como o supermercado mais lembrado pelos consumidores, consagrando seu sucesso e aumentando sua credibilidade junto à comunidade, empresários, fornecedores e governantes. A gente convivia muito, né, com a história, né, eu digo, com o negócio, não assim trabalhando, mas era no dia a dia, na mesa, né, era muito vivo, né, sempre os almoços de família, né, a gente acompanhava muito de perto, vivenciava muito os momentos da empresa, a gente muito pequeno ainda, né, abertura de loja, desafios, né, eventos, né, viagens que faziam, novidades que traziam. Então a gente vivia aquilo, né? Visitava a loja com o pai, sabe como? Né? Ia brincar nas obras,
Então você falava, quando que começou a interação? Começou desde pequeno, dessa forma, né, bacana, assim, de acompanhar e estar vivendo o dia a dia do pai. Foi em 98. Foi, assim, gostaria que tivesse durado mais, assim, mas foi muito intenso. Portanto que é muito vivo para mim ainda essa memória de estar aqui, né? Trabalhava no andar de cima, era uma energia aquilo. O sucesso da rede Mercadorama despertou o interesse de grupos internacionais e em 1998 a operação foi vendida para o grupo português Sonai. Para quem era terceira geração, assim, principalmente para todos, né? Foi assim, acho que algo que mexeu muito, assim, mas para nós, assim, parecia assim que, né? Nossa, mas a gente ia todo dia ali, né? Assim, até uma forma mais, assim, não vou dizer infantil, porque não era mesmo uma criança, mas assim, né, a gente tinha aquele apego, claro que todos tinham, mas a gente tinha de uma forma mais, era mais difícil de entender, né, porque isso era muito novo. O que poderia representar o fim de uma história de sucesso se transformou no início de uma nova jornada. Todo o aprendizado e sabedoria acumulados ao longo dos anos serviram como alicerce para uma nova empreitada, agora sob o nome de DCL Real Estate. Com membros da família Demeterco atuando em seu conselho, a DCL consolidou-se como uma empresa altamente eficiente, caracterizada por uma gestão profissionalizada. A DCL é uma empresa centenária que mantém muito forte a visão de empreendedorismo, solidez, ética, respeito e atenção com seus clientes, fornecedores, com seus colaboradores e acionistas. Aqui nós construímos relações duradouras e estratégicas com os nossos parceiros. Sem dúvida nenhuma, nosso slogan "Nós servimos melhor" continua sendo um grande pilar da nossa cultura. O empreendedorismo, transparência e inovação estão no DNA da DCL, que hoje dedica-se à administração de um portfólio imobiliário diversificado, com mais de 200 mil metros quadrados de ABL, atuando nos setores do varejo, shopping centers, logístico, corporativo e self-storage. Investir na melhoria contínua de sistemas, ferramentas, políticas e processos, além do cuidado no desenvolvimento e no bem-estar dos nossos colaboradores, são alguns dos pilares de sustentação da DCL. Além de administração de imóveis próprios, a DCL desenvolve projetos Build-to-Suit sob medida para seus clientes. São grandes marcas em empreendimentos customizados em pontos chaves da cidade. A DCL busca excelência construtiva no desenvolvimento dos seus empreendimentos, bem como a manutenção e a conservação dos imóveis da empresa. No segmento de logística, a DCL oferece armazéns modernos, com padrão construtivo AAA, com as melhores soluções e eficiência operacional em localizações estratégicas. Foi uma das pioneiras em estabelecer o conceito de self-storage em Curitiba, com a inauguração da D-Espaço em 2015. Hoje ela é referência em autoarmazenamento na cidade, contando com uma excelente localização, business center com salas de reunião e mais de 490 boxes. A partir de 2018, iniciou o processo de revitalização do Shopping Cidade Maringá, que compreendeu uma ampliação de ABL, novo layout, novas e exclusivas operações, modernização de equipamentos e completa reforma da praça de alimentação. A revitalização e ampliação do Shopping Cidade foi fundamental para o desenvolvimento do nosso negócio. Estamos numa ótima localização e temos um excelente equipamento para atender melhor nossos clientes e nossos lojistas. Com mais de 30 anos em Maringá, hoje estamos entre os melhores shoppings da cidade. Em 2023, foi desenvolvida a mais nova marca do grupo, a DCL Malls. Ela representa mais um marco importante na evolução da DCL. Identificar e investir em novos negócios é fundamental, pois, além de diversificar o portfólio de investimentos, é uma das formas de garantir o crescimento sustentável da empresa a longo prazo.
Exemplos disso, a D Espaço e mais recentemente a DCL Malls. Tudo isso só é possível porque aquele brilho no olho que deu origem a tudo isso continua presente no olhar de cada um dos colaboradores da DCL. São eles que, junto com os acionistas, perpetuam o legado dos valores, ética e de um bom atendimento. DCL 110 anos, servindo cada vez melhor.